Olá, tudo bem? Meu nome é Claudinei Ferreira da Silva, sou enfermeiro com pós-graduação na área de emergências e cuidados intensivos, tenente do Corpo de Bombeiros ou oficial da reserva. Essa videoaula será feita sem muita edição, só para falar com você sobre um assunto de extrema relevância, que é plano de emergência para hospitais em casos de incêndio. Eu acho que você já deve ter pensado, né? Pegou fogo no hospital agora no terceiro andar, numa recuperação pós-anestésica ou num setor de centro cirúrgico. O que fazer? Como retirar as pessoas para fora de forma a salvar o maior número de vidas possíveis? Aliás, você faz parte da brigada de emergência local? Já pensou nisso? Isso aqui é um caso real. No Rio de Janeiro, incêndio no Hospital Pedro II em Santa Cruz, onde foi necessário fazer essa remoção. Obviamente que se uma equipe está bem treinada, haverá a minimização de perdas. Nesse trabalho nós vamos levar como referência o plano de abandono de hospitais, que foi elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde, juntamente com um grupo de resgate e atenção a urgências e emergências, que é o chamado GRAU. O GRAU, ele tripula as unidades de suporte avançado terrestre, tem médico e enfermeiro, e o médico também tripula o Águia da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nesse trabalho tivemos a colaboração principalmente do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Nesse plano eles estabeleceram alguns aspectos éticos. Aqui diz o seguinte: abandonar uma edificação hospitalar mesmo em situações de menor complexidade, uma ala só do hospital que vai ser evacuada. Poderemos colocar em risco a vida de pacientes, até perder algumas delas. Mesmo porque os pacientes em estado crítico, aqueles mais graves, é os que terão menos prioridade na retirada e, obviamente, maior possibilidade de morte. Os critérios são baseados em mobilidade, o critério de remoção desses pacientes. Mobilidade é a capacidade da pessoa se locomover, sem auxílio, com auxílio, e tem aqueles que são totalmente incapazes de se locomover. Baseado nesse critério de mobilidade, nós temos lá mobilidade plena, aqueles que se locomovem de maneira independente; parcial, aqueles que apresentam alguma restrição ao movimento, geralmente vão depender de auxílio para se locomover; pessoa que tem uma fratura na perna, que colocou um gesso; outros que estão em cadeira de roda, mas não têm capacidade de força muscular nos braços ou alguma deficiência nos braços para se locomover sem auxílio. E aqueles pacientes dependentes total, que realmente dependerá da equipe de emergência ou do corpo de bombeiros para a retirada. Estão sob sedação, ou numa unidade de terapia intensiva, ou num centro cirúrgico. Esta capacidade de mobilidade estabelece uma prioridade por cores. São considerados vítimas ou pacientes em código verde aqueles com mobilidade plena. Código amarelo, mobilidade reduzida. Código vermelho, dependência total. E qual é a ordem de remoção desses pacientes? Nós veremos a seguir. Em primeiro lugar, serão removidos pacientes em código verde. São aqueles que não necessitam de auxílio para se locomover. Geralmente um brigadista consegue retirar várias pessoas para fora. Mas espera aí, e os pacientes críticos não teriam prioridade? Sim, numa situação normal, obviamente que teriam prioridade. Mas aqui não se trata de salvar a todos. Se trata de salvar o maior número possível de vítimas capazes de serem salvas. Ou seja, haverão perdas. Em segundo lugar, serão retiradas aquelas vítimas consideradas em código amarelo, com mobilidade reduzida. Serão levados com auxílio para fora da edificação. Em terceiro lugar, é um conceito que às vezes a gente não consegue compreender, mas tecnicamente nós temos que compreender que isso será necessário. Serão removidos os pacientes em código vermelho, que são pacientes que estão no meio de uma cirurgia, ou então numa recuperação pós-anestésica, ou mesmo entubados numa unidade de terapia intensiva. Se as equipes especializadas do hospital não conseguirem fazer a remoção desses pacientes, eles somente serão retirados pelos homens do Corpo de Bombeiros, homens ou mulheres do Corpo de Bombeiros.
Essas vítimas, uma vez levadas para fora da edificação, serão separados segundo suas prioridades. Vamos ver aqui, ó. Nós temos uma área distante do sinistro, uma área verde para as vítimas verdes, uma área amarela para as vítimas amarelas, vermelha para as vítimas vermelhas, e se houver morte constatada por médicos, nós teremos uma área preta, ou pessoas em parada cardiorrespiratória, que serão submetidas ou não à ressuscitação cardiopulmonar, dependendo do coordenador médico local. Uma vez que essas vítimas são salvas, ou seja, retiradas da área de risco, levadas para uma área de tratamento distante do sinistro, elas serão tratadas. Só que agora a ordem de tratamento, ela inverte. Logicamente que será dada prioridade para as vítimas em código vermelho, aquelas que tinham dependência total e que foram retiradas em último lugar, que naturalmente são as mais críticas. Em segundo lugar, as vítimas em código amarelo. Em terceiro lugar, as vítimas em código verde. Esses pacientes poderão ser remanejados para outras alas do hospital ou serão transferidas para hospitais regionais através dos serviços de emergências, bombeiros ou SAMU, ou mesmo empresas privadas de atendimento pré-hospitalar. Gostaria de fazer algumas considerações com relação a incêndio em hospitais, ou em qualquer lugar. Primeiro, a energia elétrica será cortada e só permanecerá a iluminação de emergência. Então, se for durante a noite, esse é um fator extremamente complicador. Um hospital tem uma rede de oxigênio. O oxigênio alimenta o fogo. O brigadista, o funcionário que trabalha naquele setor, deverá fechar os registros de oxigênio. Consequentemente, haverá diminuição das chamas. A visibilidade estará comprometida pela fumaça, temperatura extremamente elevada, causando queimaduras de vias aéreas, queimaduras no corpo, também permitindo a propagação do incêndio de uma maneira violenta. Então, toda a rapidez possível deve ser utilizada para a retirada das pessoas daquela localidade sinistrada. Devemos lembrar também que a baixa concentração de oxigênio e a alta concentração de gases tóxicos causarão a maior parte das mortes no incêndio. Em especial, a inalação de dois gases mortais. O monóxido de carbono, ele tem 260 vezes a rapidez de chegar na hemoglobina do que o oxigênio. Ele não sai do sangue, somente com transfusão sanguínea, ou submeter o paciente a uma câmara hiperbárica, com 3 vezes a pressão atmosférica de oxigênio, para tentar eliminar ou diminuir a quantidade deste produto no sangue, deste veneno no sangue. E temos o cianeto. O cianeto é um gás que vai lá na mitocôndria, que é a parte da célula que produz energia, e impede que o oxigênio residual ele seja utilizado. Inalação de fumaça é morte certa. Geralmente, os pacientes não sobrevivem à inalação de fumaça. Outro fator a se considerar é os elevadores. Elevadores não podem ser usados em caso de incêndio. Isso é um fator complicador. Se o hospital não possuir rampa, ele deverá ser conduzido pelas escadas normais. Alguns hospitais possuem chamados elevadores de emergência. Raramente você vê um elevador de emergência num hospital. Um elevador de emergência tem as seguintes características. Sistema de energia independente, ele fica enclausurado dentro da edificação, então jamais as chamas vão atingir esse local. Possui porta corta-fogo, uma anticâmara pressurizada para impedir a entrada de fumaça. Então, nesse caso, se houver um elevador de emergência, as pessoas daquele pavimento serão levadas para esse local e serão retiradas de forma segura. Mas elevadores normais não serão utilizados de forma alguma. A ordem de abandono requer responsabilidade. Então, essa ordem de abandono deve partir do coordenador da brigada, com base no plano de abandono da edificação. A instrução técnica do Corpo de Bombeiros, instrução 16 de 2018, estabelece que toda edificação em área de risco deve ter um plano de abandono de edificação.
que deve estar de acordo com as características de cada edificação. Nós temos hospitais térreos, outros verticais, temos áreas de subsolo, deve estar adequado à quantidade de pacientes internados ou de suas características, uma clínica apenas ou um hospital com internação em centro cirúrgico. Tudo isso estará definido dentro do plano de abandono da edificação. Logicamente, o Corpo de Bombeiros será acionado, será o responsável pelo salvamento das pessoas que ainda permanecem na edificação e nos combates às chamas, já que a brigada de incêndio local não conseguiu extinguir os princípios de incêndio. Caberá então às equipes de enfermagem e médica algumas medidas que poderão auxiliar no salvamento de vidas. Lógico que essas medidas serão adotadas desde que as suas próprias vidas não estejam em risco. Um fator importante é manter prescrições médicas e anotações junto ao paciente. Pegando fogo no meu setor, vou ter que abandonar a área. E esses pacientes não serão removidos por mim, serão removidos por outros. Devo colocar prontuários e anotações de enfermagem junto ao paciente. Coloque sobre o leito, sobre as pernas do paciente, ou se ele tiver capacidade de levá-los, que ele os leve para fora da edificação. Porque provavelmente essas anotações, se não estiverem online, num sistema informatizado, serão perdidas e o tratamento deles será interrompido. Os pacientes com mobilidade plena, que eles conseguem caminhar, devem ser orientados verbalmente para abandonar o local. Isso tem que ser feito de uma maneira para não gerar pânico. Um brigadista deve acompanhá-los até as saídas de emergência e indicar o ponto de reunião, o ponto de encontro do abandono. Ao longo do percurso, essas pessoas serão orientadas a seguir as placas de indicação ou a ordem dos brigadistas. Pacientes com mobilidade moderada, que são incapazes de se locomover por meios próprios, serão orientados verbalmente que é necessário se retirar da edificação e serão acompanhados por um membro da equipe de emergência ou mesmo familiares que estejam presentes, poderão fazer o auxílio na locomoção. Devo lembrar que paciente que está em cadeira de rodas, mas ele consegue se locomover por meios próprios, não há nenhuma deficiência nos braços, por exemplo, ele é considerado uma vítima com mobilidade plena. Então ele será retirado em primeiro lugar. O único problema é que ele não deve ser colocado na frente nas escadas de emergência, porque acabam interferindo na passagem dos demais, que pode gerar pânico e até perigo para ele próprio. Então eles são colocados nas saídas de emergência, que são locais seguros, e vão aguardar a locomoção das pessoas que as pessoas que se locomovem plenamente. Logicamente que as pessoas com maior criticidade, que são aqueles com dependência total, muitas vezes não serão removidas no primeiro momento. Mas é possível que se execute algumas medidas que poderão salvar a vida desses pacientes. Uma das coisas é, se puderem ser retirados do local onde se encontram, devem ser levados para fora das salas ou ambientes onde estão e deixados próximos às saídas de emergência. Com a seguinte observação: aqueles pacientes com maior probabilidade de sobrevida devem ficar mais próximos às saídas de emergência, para facilitar a retirada deles pelas equipes dos corpos de bombeiros locais ou regional. No caso, o Corpo de Bombeiro Regional é o Corpo de Bombeiro Militar. O Corpo de Bombeiro Local são aqueles bombeiros civis que possuem alguma capacitação para fazer esse tipo de resgate com equipamentos de proteção respiratória. Importante que esses pacientes, você consiga fechar sondas e catéteres. Lembre-se que o Corpo de Bombeiros ele não tem essa habilidade ou habilitação. Ele não é um profissional de enfermagem. Isso falando do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Embora alguns corpos de bombeiros possuem equipes médicas local que trabalham em atividade de resgate. É importante que todas as sondas e catéteres sejam desligados. Também todos os monitores, ventiladores, oxímetro. Mas o paciente está com uma medicação de alto custo e que controla a atividade cardíaca. E vai ser suprimida essa medicação. Infelizmente, haverá perdas. Está previsto no nosso plano de emergência local.
O importante é facilitar a retirada dessas pessoas sem mais nenhuma complicação para as equipes de resgate. Complicação para eles haverão. É o caso, por exemplo, de pacientes sob ventilação mecânica. Muito provavelmente haverá perda desse paciente. O que é importante? Se houver um dispositivo de ventilação, como um AMBU, deve ser deixado junto com o paciente. Assim que possível, as equipes de emergência utilizarão esse equipamento e manterão uma ventilação artificial. O que é mais importante? Que na admissão o funcionário esteja ciente da possibilidade de um desastre, de ter que intervir nesse desastre, e seja treinado como brigadista. Então é importante que as entidades, hospitais, clínicas, formem e treinem a sua brigada de incêndio de acordo com a legislação estadual. O mais importante ainda, capacite essas pessoas a executarem um plano de abandono da edificação. O que se espera? Pelo menos um treinamento anual. Embora algumas legislações estaduais prevêem treinamento semestral. Você quer saber mais? Então, siga o nosso site www.clafeci.com.br. Acesse nossa página no Facebook, facebook.com/Clafeci. Também temos o Facebook Treinamentos Clafeci APH, onde nós temos cursos de atendimento pré-hospitalar, de emergências clínicas e traumáticas, em consórcio, em conjunto com a Escola Técnica de Enfermagem Frei Galvão, no metrô Santana, São Paulo. Também nós temos Facebook, Primeiros Socorros Lei Lucas. Estamos preparados para capacitar professores e colaboradores das escolas privadas ou públicas para prestar os primeiros socorros de acordo com a Lei Lucas, que obriga o ensino desse tipo de primeiros socorros para professores e colaboradores de escolas públicas e privadas da rede básica de ensino e também centros de recreação infantil. Então, muito obrigado, até mais.